Olá pessoal, aqui é Fabiano e eu faço parte da Companhia das Obras do Brasil. Gostaria de propor para vocês uma reflexão. Seria possível fazer a experiência do trabalho sem cairmos numa dualidade entre vida pessoal e vida profissional? Muitas vezes eu percebo que quando trabalhamos, somos capturados por uma dinâmica de poder, por uma tentativa de autoafirmação, por uma vontade de controlar a realidade. É como se o trabalho fosse um pedágio que devemos pagar para uma vida pessoal melhor, mais confortável. Mas será que esse é de fato o valor último do trabalho? Será que é para isso que trabalhamos? Certamente não. Certamente merecemos e precisamos de muito mais. Para aprofundar esse tema, eu convido vocês a participarem do Fórum Nacional da CDO, que vai acontecer em São Paulo, dia 28 de outubro, sábado, e também vai ser transmitido para mais de 10 cidades no Brasil. Venha comigo, se inscreva e vamos aprofundar nossa consciência do que é trabalhar. Um grande abraço e eu vejo vocês no fórum. A creche João Paulo II surgiu do encontro de alguns jovens católicos com alguns moradores do bairro de Novos Alagados. A partir deste encontro e de um olhar atento à totalidade deste contexto é que surgiu o ímpeto em responder uma necessidade específica da comunidade, ter uma instituição que abrigasse em período integral crianças de 0 a 6 anos. Foi com este gesto que, em 1993, a creche João Paulo II dá início às suas atividades.
Atualmente, acolhemos 120 crianças de 1 a 5 anos em período integral, propiciando situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o seu desenvolvimento, como também o acesso aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural da nossa cidade. Para assegurarmos os cuidados com a higiene, alimentação e a companhia duradoura de um adulto de referência, tornou-se imperativo uma rotina que privilegia o brincar e a exploração livre de todos os ambientes disponíveis, justamente para compensar um ambiente familiar pequeno, escuro e tantas vezes insalubre. A permanência no espaço físico projetado e planejado para isto significa para nós uma unidade na sua formação educativa, porque o público atendido pela creche reside em sua grande maioria em casas muito pequenas, algumas delas ainda de madeira, sem uma infraestrutura sanitária adequada e com um número elevado de pessoas ocupando o mesmo espaço físico. Aqui, ela encontra um ambiente intencionalmente predisposto e projetado para que possam viver experiências que por vezes não é possível no ambiente doméstico. As atividades não se restringem apenas às crianças, mas também às famílias. Mesmo num contexto de tanta fragilidade, acreditamos que elas sejam capazes de educar. E isso nos exigiu uma atenção maior na acolhida dessas famílias e permitiu percorrer um caminho de aproximação e corresponsabilidade na tarefa educativa. Antes de iniciar a primeira mesa, eu gostaria de convidar a Cecília Barreto, uma amiga nossa, jovem profissional, com suas inquietações e desejo, deram início a esse fórum. Eu me lembro que a gente começou a preparar o fórum, foi a pergunta da Cecília que pode vir. Foi a pergunta da Cecília que startou, que iniciou essa jornada. E depois, outras pessoas nos enviaram perguntas, como o Tiago Landim, do Rio de Janeiro, né? Que também nos provocou ao longo da jornada. Então, Cecília, bem-vinda, obrigado pela disponibilidade de estar aqui. Queria que você contasse em primeira mão a tua pergunta, a tua inquietação, o teu momento, e também nos ajudasse a entender a pergunta do Tiago, que a gente conversou antes. Obrigado, bom fórum a todos. Oi, gente, bom dia. Eu vou começar lendo a provocação do Tiago. Olá, eu me chamo Tiago, sou médico e faz pouco tempo que de fato iniciei minha vida profissional, porque foram 6 anos de graduação, 3 anos de especialização e há 1 ano estou trabalhando na minha especialidade. Foi um ideal que me fez escolher minha especialidade, pois acredito que nela posso ser o melhor médico possível para os pacientes e para a sociedade. Entretanto, a vida prática é muito diferente da teoria e tenho encontrado muitos aspectos áridos da realidade e não tenho me sentido realizado com o meu trabalho. Trabalhando no SUS, a relação com os pacientes tem sido muitas vezes desgastante. Existe uma sobreposição de funções executadas pelo médico. Muitas vezes, funções que não precisavam ser realizadas pelo profissional médico. Uma gestão local não participativa que simplesmente repassa ordens de cima para baixo, e uma gestão municipal com prioridades não compatíveis com o que eu considero prioridade a partir da minha formação. Parece que com tudo isso, é como se nascesse uma sementinha de dúvida. Será que eu deveria estar aqui mesmo? Será que não quero trabalhar em serviço público? Também estou aberto para trabalhar em serviços privados, mas não surgiu oportunidade. Será que eu escolhi a especialidade certa? Será que minha vocação é ser médico mesmo? Mas é como se essa desconfiança me impedisse também de me jogar totalmente no trabalho. Porque para me esforçar em algo que não vai dar em lugar nenhum, por que me esforçar em algo que não vai dar em lugar nenhum? Por outro lado, também não consigo simplesmente deixar todos os meus incômodos de lado e agir como se estivesse tudo ótimo. Então, tudo isso desperta no fundo a pergunta:
Qual o sentido do meu trabalho? Como posso me realizar no meu trabalho? Porque parece que fico refém de diversas circunstâncias fora do meu controle. Um abraço, Tiago. E diante disso, eu coloco as minhas inquietações, porque eu também estou finalizando esse ciclo da universidade e me deparo com essa coisa que é o mundo do trabalho. E em abril, quando foi colocada essa pergunta, esse tema do sentido do trabalho, eu estava no momento recém-noiva, é, começando o trabalho final da graduação da FAO, então é um ano de trabalho, assim, é, sem um estágio, mas com os meus colegas trabalhando além do tempo, loucamente, para deixar todas as coisas perfeitas e insatisfeitos com tudo. E, e meu noivo, na época, ficou desempregado para para coroar o momento, assim. E aí surgiu uma grande questão, né? Porque o que eu quero, de fato, é ter uma casa, uma mesa de madeira, fazer uma festa de casamento, convidar os meus amigos. É, Mas se para isso eu tenho que trabalhar loucamente, né? Horas a fio para fazer uma coisa para ficar perfeita, que é uma coisa que você nem acredita. Porque eu estudo arquitetura, não sei se eu comentei, mas na arquitetura, muitas vezes, o trabalho é para um concurso, então, no começo da carreira, você acaba trabalhando para os outros, e não é necessariamente uma coisa que você acredita que faz a diferença, ou as condições de trabalho que é interessante para crescer. Então, a minha pergunta que desencadeou todo esse fórum foi como a gente pode viver intensamente, né, o que precisa dar para o trabalho, esse 100% que ele exige, mas também está 100% na vida da comunidade, né? Porque você é só um, né? E você é 100% sendo você. Mas como viver isso sem viver uma dualidade? Então, é isso. Obrigado, Cecília. Obrigado por estar aqui e obrigado por colocar essa questão para a gente. Então, vamos começar com a primeira mesa. Ok, ok. A gente vai começar aqui a primeira mesa, mas antes disso, eu queria falar para vocês e para todos que estão conectados que na tela está o QR Code e o link, né, para que vocês possam ser remetidos para um grupo de WhatsApp, CDO Brasil, e as perguntas que vocês tiverem deverão ser feitas nesse grupo de WhatsApp, ok? Então, quem está em São Paulo ou quem está fora de São Paulo, acessa o grupo via QR Code, via esse link, né? E escreve a pergunta no grupo. Quem tiver dificuldade com esse QR Code e quiser, pode acessar também o nosso site, cdo.org.br, e logo lá na homepage tem lá, clique aqui para entrar no grupo de WhatsApp, ok? Perguntas pelo grupo do WhatsApp. Então eu quero chamar aqui à mesa o Martionei Gomes. Por favor, Martionei. Martionei é superintendente da CDM, Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana, nosso amigo de Belo Horizonte. Por favor. Nada. Também estará com a gente vai bater palma para todos ao final. Também estará com a gente Francesco Seghetti, presidente da Fundação Adapt. Francesco está com a gente online, direto da Itália. Olá, Francesco. Tchau. E para moderar, convido Ana Cláudia Nascimento Ferreira, também nossa amiga, que se disponibilizou a fazer esse serviço para a gente. Muito obrigado. Bom, primeiro que eu também agradeço o fato de ter sido convidada, porque o fórum já tinha me colocado a pergunta
E quando a Silvia me propõe para vir aqui estar com Martionei e com Francesco, essa pergunta ela volta com uma intensidade maior. Então, também é oportunidade para eu pensar melhor nesse contexto do trabalho e no sentido do trabalho. Então, a proposta da nossa mesa agora é fazer uma análise sobre esse momento que nós estamos passando por profundas mudanças no mercado de trabalho, desaparecimento de alguns modelos de trabalho, nascimento de novas profissões, e esse momento da Revolução 4.0. E outro aspecto também que é importante é o declínio populacional, por um lado, o envelhecimento da população, por outro lado, com todo esse contexto, né, apresentado no início da pergunta. E aí, o pedido de contribuição e de diálogo para o Martionei e para o Francesco para nos ajudar numa análise de qual análise que vocês fazem desse momento que nós estamos vivendo. Então, eu peço para, primeiro, o Francesco, para compartilhar conosco essa análise que ele faz desse momento, e depois a gente segue com o Martionei. Sì, buongiorno. Scusate se non sono lì, ma dall'Italia non era facilissimo riuscire a venire. Però grazie dell'invito, è come se fossi lì. Io posso iniziare allora. Proverò a raccontarvi un po' quello che dal mio punto di vista sono alcune delle trasformazioni che il mondo del lavoro sta vivendo oggi. Che il lavoro stia cambiando profondamente è una cosa ormai nota a tutti. Non c'è un giorno senza che sui giornali di tutto il mondo si raccontino delle trasformazioni piccole o grandi del mondo del lavoro, o senza che non si pongano delle criticità, dei problemi che nascono dal fatto che vengono meno alcuni modelli al quali eravamo abituati. Spesso ci concentriamo molto sul tema della tecnologia, della digitalizzazione, ma lasciamo sullo sfondo delle altre trasformazioni che invece sono molto più dirompenti, molto più importanti e molto più strutturali. Faccio un esempio e mi concentro soprattutto su questo esempio. È da qualche anno che nelle economie occidentali e non solo ci sono due fenomeni che avvengono insieme e che sembrano in contraddizione tra di loro, ma che invece vanno guardati insieme. Il primo è il calo demografico e l'invecchiamento crescente della popolazione. Questo caratterizza tanti paesi, caratterizza l'Italia tantissimo, la Germania in Europa tantissimo, il Giappone, ma caratterizza anche il Brasile, se andiamo a vedere i dati dei nuovi nati negli ultimi anni e delle persone tra gli 0 e i 14 anni rispetto al passato. Ormai è quasi 20-30 anni che noi osserviamo questo. Iniziamo a vedere alcune delle conseguenze di questo invecchiamento della popolazione e soprattutto di una diminuzione della popolazione. Pensiamo al fatto che tante imprese dicano che non riescono a trovare i lavoratori, che hanno tante richieste verso il mercato del lavoro, ma non trovano le persone. Questo soprattutto in alcuni settori, che sono i settori in cui magari la gente ha meno voglia di lavorare rispetto al passato. E ci si interroga molto su questo fenomeno perché non riusciamo a trovare le persone, e tante volte ci dimentichiamo che non riusciamo a trovarle perché le persone non ci sono e perché nei prossimi anni saranno sempre meno.
il trend demografico è in calo, soprattutto se togliamo alcuni paesi, ma ad esempio è in calo anche in Cina, che è stato un paese che negli ultimi decenni è cresciuto molto. Ehm, quindi c'è questo cambiamento strutturale, abbiamo meno persone, avremo meno persone, perché se l'anno scorso sono nate 200 persone in meno, tra 20 anni avremo 200 persone in meno nel mercato del lavoro, ma avremo sempre le stesse imprese che cercano le stesse persone e quindi ci sarà una difficoltà nel trovarle. Il secondo fenomeno, che è molto più difficile da inquadrare, è più difficile da quantificare, ma intorno al quale si discute molto, c'è anche molta demagogia, c'è anche una narrazione molto critica tante volte o per alcuni una narrazione molto positiva, è il fatto che c'è una certa crisi del senso del lavoro. Se ne parlava prima all'inizio della vostra mattinata. Ci sono alcuni dati. Durante il Covid e soprattutto dopo la pandemia del Covid, il numero dei lavoratori che si sono dimessi per cambiare lavoro in Europa, negli Stati Uniti, sono stati tantissimi, molto più del passato. O se no, tante imprese osservano il fenomeno del cosiddetto quiet quitting, ossia questa modalità di lavorare secondo la quale i lavoratori, per tante cause, ma soprattutto per un venir meno del senso, del compito, dello scopo per cui si lavora, cercano di ridurre al minimo il loro lavoro. Sono adempienti soltanto alle cose da fare, non fanno nulla di più, non c'è alcun coinvolgimento col lavoro e più non c'è coinvolgimento, meglio è. Il lavoro e la vita devono essere due cose distanti. Eh, Alcuni lo vedono in positivo, ad esempio dicono che dopo il Covid, soprattutto nel periodo del Covid, abbiamo visto delle priorità che ci eravamo dimenticati, ad esempio la salute, la famiglia, gli affetti, tutta una serie di aspetti della vita che un certo modo di lavorare molto basato sull'attenzione ai risultati e le performance, a un lavoro un po' opprimente, ci aveva fatto dimenticare. Quindi oggi abbiamo questi due fenomeni insieme che aprono molte sfide di cui parliamo dopo, ossia da un lato abbiamo meno lavoratori e avremo meno lavoratori, dall'altro i lavoratori che abbiamo sono più demotivati, hanno meno voglia di lavorare, ma non perché sono sfaticati, ma perché vedono meno una dimensione di senso, di coinvolgimento della propria vita all'interno del lavoro. Quindi questo scenario apre numerose sfide che vediamo magari dopo. Obrigada pela sua primeira contribuição de análise. E agora nós seguimos na análise do momento atual com Martionei. Pessoal, eu vou quebrar um protocolo, vou ficar de pé para, já que a gente está falando de saúde também no trabalho, né? Um pouco de ergonomia. Claro. Então, eu sou Martionei, eu trabalho numa organização chamada CDM já há 27 anos e lá eu faço o acompanhamento de vários projetos relacionados a sustentabilidade, diálogo social, voluntariado e também eficiência energética. Queria muito agradecer ao Fabiano pelo convite, à Silvia, ao Duda, à Ana pela companhia e espero que esse conteúdo venha acrescentar a todos nós. Obrigado. Eu trouxe 3 temas para a gente poder trabalhar, eles vão ser trabalhados em sequência. Então, primeiro um pouco o cenário, depois nós vamos falar dos desafios desse cenário e eu trouxe também uma abordagem para cuidar deste cenário. Depois a gente vai falar também de algumas experiências desenvolvidas tentando responder essa inquietação que também é nossa no ambiente de trabalho. Cenário, né, de transformação,
Os novos desenvolvimentos tecnológicos trazem uma quarta revolução. Eu trouxe esse tema, não sei se todo mundo tem conhecimento a respeito. Aqueles que tiverem, peço paciência. Aqueles que não tiverem, é importante saber, porque isso dá um pouco de sentido para tudo aquilo que a gente está vivendo nesse momento. Então, essa quarta revolução industrial, a chamada 4.0, traz consequências muito significativas no modo de trabalho. E é importante a gente entender que o trabalho que a gente, depois da primeira revolução industrial, ele trouxe um modo de fazer as coisas diferente de anteriormente. Os trabalhos de oficinas, os trabalhos onde as pessoas viviam ali gerações desenvolvendo uma mesma prática, uma prática de carpentaria, de fundição e tudo mais. Então, esse é um estudo feito por Ferreira Paul, da FGV, e ele também é professor no MIT, que traz 4 pilares do futuro do trabalho. Ele fala que o trabalho muda em natureza, em força, em execução e em educação. Então, enquanto natureza do trabalho, a gente tem, né, na Revolução 4.0, a automação de tarefas rotineiras. Eu acho que pulou um, né? Um que era antes. Isso. Então, aqui, só para a gente retomar essa linha do tempo das 4 revoluções, a primeira foi aquela no século XVIII, ali depois, nos anos 1700 e alguma coisa, onde o carvão e o vapor mecanizavam a produção. Depois, no século XIX, a eletricidade dando suporte à produção em massa. No século XX, a tecnologia da informação para automatizar a produção. A quarta revolução, ela é um misto de muitas tecnologias trabalhando juntas para desenvolver a produção. Então, a gente tem ali robôs, realidade aumentada, simulações, integração de sistema, internet das coisas, segurança da informação, computação em nuvem, manufatura aditiva e Big Data. Esses avanços, eles combinam, né, com a inteligência artificial, muitos já conhecem, o ChatGPT e outras coisas, as redes neurais, a internet das coisas, do trabalho remoto, muito acelerado com a Covid-19, e também o fortalecimento do comércio eletrônico. Como eu estava falando, nesse estudo do Ferreira Paul, né, a gente tem que, enquanto natureza do trabalho, foram alteradas, né, as automações, automação para as tarefas que são rotineiras, os trabalhos analíticos e conhecimento aumentado. Surgiu a gig economy, que é aquela economia da contingência, ou seja, você tem os motoristas por aplicativo, você tem os entregadores, você tem um Airbnb, você tem uma série de questões que foram evoluindo ao longo do tempo, e com isso também a ressignificação do valor do trabalho. Enquanto força de trabalho, o que a gente observa? O que está acontecendo? É o envelhecimento da população e dos mercados competitivos. Inclusão e diversidade é tratado como estratégia. Demandas por novas competências, nas pessoas e coexistência entre humanos e máquinas. Na execução do trabalho, a gente vê a flexibilização das modalidades de trabalho, né? Antes do Covid. Já havia uma previsão disso, com o Covid foi acelerado. O life balance, né, e bem-estar, ou seja, o equilíbrio entre saúde e bem-estar, uma vida equilibrada. E as práticas de gestão de pessoa começam a ficar cada vez mais bem implantadas, né, sendo necessárias na gestão das empresas, diga-se de passagem, nosso amigo Molina aqui. Na educação, a gente está falando agora que não adianta mais a pessoa apenas fazer uma formação, ter uma formação. Já se discute formação em T, em T e em Pente. Ou seja, a pessoa ela começa a desenvolver, começa uma maturação, aí ela cria um dente desse pente, ou seja, ela cria uma carreira, desenvolve habilidades, depois ela volta de novo para uma nova oportunidade e desenvolve essa outra carreira. Então, o que se diz hoje em dia é que as pessoas podem ter mais de uma carreira, né? E carreiras concomitantes.
e multiplicidade de agentes. Então, oferta da natureza do trabalho, oferta, demanda e substituição. Um estudo realizado pela Universidade de Brasília apontou que 54% das profissões atuais poderiam já ser substituídas por máquinas. Esse estudo, é claro, é um estudo, verifica-se que as atividades rotineiras elas têm uma grande propensão de serem substituídas por máquinas. Funções que correm o risco de serem substituídas por máquinas são aquelas que demandam um esforço rotineiro, repetitivo por parte dos trabalhadores. E pode-se elencar 3 coisas que o humano faz diferente das máquinas, né? E que, com certeza, vai ser aquilo que vai diferenciar nessa indústria 4.0 e na 5.0 que já está chegando, que a capacidade de lidar com outro ser humano, de resolver e de também criar problemas. Para aprofundar esse tema, eu busquei um estudo da Fundação Itaú Educação e Trabalho, chamado O Futuro do Mundo do Trabalho e as Juventudes Brasileiras. Esse é um estudo muito recente, foi feito, entregue agora em 2023. E aí a gente traz um recorte que é a respeito das juventudes brasileiras. E o que esse estudo encontrou? Mudanças no padrão de globalização, mudanças demográficas, como o Francesco apontou, digitalização da economia, flexibilização das relações de trabalho, mudanças climáticas e também mudanças no padrão de consumo das pessoas. Esse estudo traz como retrato que, atualmente, os jovens representam cerca de 24% da população brasileira. Em 2009, em 2010, quando se fez o último censo, a gente estava numa situação muito adequada, que era uma quantidade de jovens maior que a quantidade de pessoas idosas. Essa quantidade vem diminuindo ao longo do tempo, e isso acende uma lanterna, uma luz amarela, sobre essa preocupação desse desequilíbrio da Previdência, sobretudo, né? Então, esse estudo aponta que os jovens representam cerca de 24% da população brasileira, que está em envelhecimento. A prevalência desses jovens está entre os pretos e pardos, né? Cerca de 60% destes são pretos e pardos. Depois, esses jovens, eles estão em áreas urbanas, ou seja, a forma de reprodução de trabalho vai se dar nos moldes urbanos. A solução rural, ela não serve para eles. E cerca de 60% dessas pessoas vivem com até 2 salários mínimos. A crise econômica de 2014, mais a situação de pandemia, foram 2 períodos que impactaram de forma muito relevante esse cenário. Então, o que a gente tem é uma taxa de desocupação de jovens bem acima da normal, 2/3 dos jovens que alcançam o primeiro emprego ocupam vagas de baixos salários, e também o setor que mais emprega os jovens é o comércio. Aquele que menos emprega são os serviços ligados aos serviços domésticos, o setor de agricultura e também o setor público. Depois, nós temos que os jovens estão inseridos em grupos de variados níveis de risco, ou seja, sujeitos a diferentes oportunidades, restrições, influências, e identificam-se, assim, 5 categorias. A primeira delas são os jovens que estão apenas estudando, que são 15%. Depois nós temos os jovens que estudam e trabalham, 14%, e os jovens que apenas trabalham, 39%. Jovens estudando e desempregados, 5%. Nós temos uma parcela muito significativa que indica aqueles que estão com dificuldade de oportunidade, seja no trabalho, seja no estudo. São os chamados, antigamente, nem, agora sem. Sem trabalho, sem estudo. Muito, muito interessante. Analisando nos desafios que vocês colocaram, né? Que é esse momento que nós estamos vivendo, de muitas mudanças e transições,
a questão demográfica, que é essa redução da taxa de natalidade, essa questão da inteligência artificial, alterações ambientais, todos esses aspectos impactam na forma como atualmente as pessoas se relacionam com o trabalho. Então, as questões de ambição, as questões de propósito com o trabalho, salário, o padrão de consumo, carga horária, são questões que a gente tem lidado já, eu no meu trabalho, com algumas dessas questões. E aí, considerando essa análise feita anteriormente, as novas tecnologias, os novos modelos organizacionais, quais são os desafios desse contexto atual? E como que a gente pode enfrentar esse aparente dualismo entre o trabalho e a vida pessoal? E eu acrescento uma coisa, porque eu fiquei muito impactada agora quando você apresentava, Martionei, que essa questão, primeiro que tem a redução da taxa de natalidade, depois que você traz que 60% dos jovens são os pretos e pardos, e tem o dado que você traz que 39% desses jovens, eles só trabalham. Então, isso traz diretamente a relação com o perfil de pessoas com quem eu trabalho, porque eu trabalho com população em situação de vulnerabilidade, então a gente está passando por toda essa situação de mudança e que as pessoas precisam se desenvolver, inclusive, para trabalhar neste cenário e esses jovens, muitos desses jovens aqui do Brasil, eles não estão tendo acesso a uma educação de qualidade, porque priorizam, inclusive, o trabalho. Então, eu acrescento também, para falarmos sobre esses desafios, mas eu peço para você segurar um pouco e a gente... e eu passo para o Francesco, para que ele nos ajude nesse diálogo sobre esses desafios que aparentemente não são nada pequenos, né? São bem complexos. Sì, grazie. No, non sono piccole per niente. E soprattutto noi adesso possiamo dire qualcosa di generale, ma poi queste sfide vanno, come proverò a dire dopo, affrontate nei singoli casi, nelle aziende, nelle scuole, nei territori, e non affrontate soltanto a discorsi, ma vanno affrontate con dei progetti, avviando dei processi, delle progettualità. Io prima dicevo che da un lato c'è una disaffezione al lavoro e dall'altro c'è un calo del numero dei lavoratori e come abbiamo visto nei dati delle slide di adesso, ci sono anche nel caso brasiliano tanti giovani che faticano comunque a trovare un posto di lavoro e tutte le difficoltà che avete visto. Io dico che all'interno di questi movimenti si gioca il futuro delle imprese, dei modelli organizzativi e della gestione delle persone. Noi possiamo leggere all'interno di questa logica, cioè di come aiutare le persone a ritrovare un senso nel lavoro, tante tematiche, le tematiche ad esempio di come conciliare il lavoro e la vita, o in generale di come rendere il lavoro sostenibile. Oggi nel mondo si parla molto di sostenibilità dell'ambiente, dimenticandosi della sostenibilità in generale, che è anche la sostenibilità del lavoro, che è anche la sostenibilità sociale. Faccio un esempio, in quest'ottica, ad esempio, tutta la riflessione sullo smart working, cioè sul lavoro a distanza, sul lavoro da remoto, che durante il periodo della pandemia abbiamo sviluppato, non può essere limitata e ridotta a eseguire il proprio lavoro invece che nell'ufficio a casa, ma deve essere un'occasione per ripensare in generale i tempi del lavoro, se è ancora attuale o meno usare l'ora lavorata come unico parametro dell'organizzazione del lavoro e della costruzione del salario. Noi sappiamo che le persone chiedono sempre di più
autonomia al lavoro, modelli organizzativi più flessibili e sono più disposte rispetto al passato ad essere valutate, soprattutto i giovani, sui risultati che portano e chiedono che questi risultati non siano parametrati soltanto sul numero di ore che vengono lavorate, ma anche sugli obiettivi che vengono raggiunti. Quindi valutatemi sugli obiettivi che raggiungo. Quindi tenete conto anche della creatività che io posso aggiungere ai processi che magari il responsabile non aveva pensato. Quindi non conta soltanto ho lavorato 8 ore, allora vengo pagato per questo, ma conta come ho lavorato, quello che ho portato, cosa ho aggiunto nel processo, perché se no è come se una novità non ci sia mai. Ehm, per questo io penso che le imprese oggi abbiano una priorità, che è quella dell'ascolto, ascoltare i propri collaboratori, fermarsi e capire dove si sta andando, dove sta andando il mondo, perché stiamo cambiando così velocemente che non ce ne accorgiamo e rimaniamo spaesati. Ci troviamo un giorno con dei lavoratori che non capiamo più, soprattutto i più giovani, parliamo delle lingue diverse e questo è un problema. È un problema perché non ci si capisce ed è un problema perché potremmo scoprire molto di più se riuscissimo ad ascoltarci davvero. Potremmo imparare delle cose nuove, potremmo capire che ci sono delle esigenze, dei modi di lavorare che possono essere migliori rispetto a quelli che immaginavamo noi. Magari riusciremo a scoprire che le persone con cui lavoriamo hanno dentro una ricchezza molto maggiore di quella che noi immaginavamo, considerandole soltanto come lavoratori e basta. Per questo io credo che la sfida sia quella dell'ascolto e del lasciarsi stupire dalle esigenze e dai bisogni nuovi che emergono e che noi non conoscevamo. Noi in questo modo potremmo fare dei passi avanti verso delle innovazioni, verso dei miglioramenti che non avevamo neanche saputo prevedere, perché il rischio maggiore che corriamo oggi è quello di ridurre tutto il disagio, tutte le cose che non vanno, a qualcosa che si può risolvere con delle pratiche organizzative che già conosciamo, con delle soluzioni manageriali che qualche società di consulenza può proporci per coinvolgere meglio le persone. Ma in realtà sappiamo che tutti gli strumenti migliori che possiamo mettere in atto, ed è giusto provarci a metterli in atto, non potranno mai essere una risposta alla domanda di senso che le persone hanno probabilmente riscoperto in questi anni, anche durante la pandemia. E questa domanda non può avere una risposta nei modelli che noi costruiamo. Noi però dobbiamo, secondo me, creare degli ambienti di lavoro e creare dei gruppi di imprese, delle reti di imprese, delle amicizie, dove sia possibile che sia i lavoratori che gli imprenditori possano porsi queste domande a questo livello, possono condividere tra di loro la domanda sul senso del lavoro e del loro ruolo al lavoro con altre persone all'interno dell'impatto quotidiano con la realtà. Questo credo sia il grande compito di oggi, non assopire queste domande ma tenerle vive, perché se così facciamo io credo che potremo diventare molto più creativi, molto più innovativi, molto più originali. Grazie. Então, eu, na sequência, coloquei essa pergunta, né? Diante do inevitável cenário de mudanças, porque essas são coisas que a gente não adianta ter opiniões a respeito. Ah, tem que. Eu não acho que é assim. Não se trata de achar. É uma coisa impositiva, é algo que está dado. Não, não há o que fazer a respeito disso. Então, diante do cenário de inevitável e de profundas mudanças, o que é possível fazer? E o que esperar do futuro do trabalho, né? Aí eu linkei 4 pontos. A realidade do futuro do trabalho na nossa sociedade vem sendo representada há muito tempo por filmes, séries. Eu sou dos anos 70, então na minha época tinha um desenho que chamava Os Jetsons. Não sei se vocês se lembram. Então, ali já tinha muito do que hoje, né, 30, quase 40 anos depois, está sendo mostrado.
Não são empregos que vão deixar de existir, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que ficar muito atento. Não são os empregos que vão acabar. As atividades é que serão adaptadas. Dessa forma, nós vamos dividir o espaço com a tecnologia. Será preciso enxergar os robôs como assistentes dos seres humanos nos processos de tomada de decisão. Ou seja, eles vão automatizar aquilo que a gente fazia de forma também automática. Para isso, é necessário levar e desenvolver novas habilidades, como o nosso amigo Segetti falou. A educação corporativa vem ganhando cada vez mais força dentro das empresas, né? E estão bastante interessadas em manter suas equipes alinhadas às novas tendências e também o futuro. De acordo com o World Economic Forum, a gente tem as principais mudanças, e aí será necessário que as pessoas estejam preparadas e capacitadas para utilizar as tecnologias. E eles colocam como algumas das habilidades que os profissionais do futuro devem resolver. Seria resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, inteligência emocional, criatividade, persuasão e negociação, pensamento analítico e inovação, liderança e também flexibilidade cognitiva. As principais mudanças, né? A inteligência emocional do ser humano não pode ser descartada, já que é preciso interpretar e lidar com as informações coletadas. Ou seja, a inteligência artificial, apesar de toda a sua evolução, ainda não consegue interagir com os clientes, pacientes e demais tipos de consumidores da mesma forma que uma pessoa faz. Criatividade, empatia, simpatia e outros comportamentos humanos são e serão insubstituíveis. Com o aumento da expectativa de vida, a tendência que é aumentada a demanda de profissionais como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de saúde e demais profissões assemelhadas. Dessas tendências, a gente elencou algumas, né? A globalização, o envelhecimento da população e até as mudanças climáticas estão fazendo que algumas profissões que não existiam apareçam, assim como fazer com que profissões que existam desapareçam. Então, nós temos ambientes remotos e o home office produtivo, o trabalho remoto já é uma realidade, né? Os horários e ambientes flexíveis, o conhecimento por EAD. Vocês lembram que no início eu falei da carreira em T? Então, o que se vê é que as pessoas estão utilizando o EAD para fazer mais de um curso ao mesmo tempo. Investir em vários cursos. Capacitação de autogestão. Estrutura menos hierarquizada e mais colaborativa. Um pouco aquilo que o Francesco pontuou há pouco. Um feedback como um processo dinâmico, não como uma coisa chata que a pessoa vai lá e que eles na Rádio Peão chama feedback, né? A estabilidade via redes de contatos. O trabalhador ele será disputado por várias organizações, né? E o trabalho sob demanda e contratos de curto prazo. Muita gente já ouviu falar, eu trabalho por projeto, né? Depois, trabalhar por um propósito. O salário tão somente já não é, né? Está perdendo força como processo de retenção de talentos. E o empregador deve comunicar um propósito, uma causa. O que aquele lugar faz que converge com as expectativas de quem está trabalhando ali. Então, a gente tem algumas carreiras emergentes. A gente quis pontuar algumas novas carreiras que a gente pode estar olhando para elas. A primeira delas é a economia verde, que é inclusiva, contribui para o bem-estar da sociedade, constrói a equidade social, reduzindo riscos e escassez ambiental. Implica na revisão da matriz energética, sobretudo, né? A economia criativa, também denominada economia laranja, que engloba atividades artísticas e culturais, né, Marcelo? Economia do cuidado, que compreende dois tipos de atividades sobrepostas: atividade de cuidado direto, pessoais e relacionais, e atividade de cuidado indireto. Aqui é uma coisa engraçada, porque aquilo que parecia ser uma coisa altamente familiar começa a se tornar uma oportunidade de trabalho, que é pessoas cuidando de pessoas em outros ambientes, para fazer tarefas cotidianas, né?
o famoso cuidador de idosos, enfim. A economia prateada, né, que são as atividades que visam esse público 50, os envelhecentes e os 60 a mais. E a economia digital, que integra recursos digitais incorporados a diferentes cadeias de produção. A grande questão aqui, nós estamos ficando cada vez melhores em compreender o cérebro e a inteligência, né? Contudo, evoluindo para cada vez menos a consciência. Esse é um ponto importante que a gente precisa identificar. Por quê? Quando, a partir das revoluções industriais, a gente começou a trabalhar como máquinas. A gente quer resolver coisas, quer fazer coisas. Com a quarta revolução e a quinta que está chegando, o que a gente precisa fazer é desenvolver, sobretudo, a consciência. A inteligência já foi muito desenvolvida, mas a consciência vai fazer a diferença. Então, vamos ter que passar a aprender para além do quê? Sobretudo, como pensar. Temos um chamado para o desenvolvimento da consciência humana. E um pouco o que nós gostaríamos de ver com vocês dois, que vocês tragam, então, diante dessa análise que foi apresentada por vocês, diante dos desafios, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco algumas relatos de algumas experiências de como vocês lidam com isso na vida de vocês. Você pode começar, Vittadini, por favor? Desculpe, é que é o Francesco, é que eu estava com outro texto. Desculpe, Francesco. Sì, allora vi racconto un po' cosa faccio perché così si capisce meglio. Io sono presidente di un centro di ricerca che si occupa di fare... Mi sentite? Che si occupa di fare appunto ricerca, consulenza, analisi sul mondo del lavoro da tanti punti di vista diversi. E quindi mi trovo tutti i giorni ad avere a che fare con tante persone, soprattutto giovani. Negli ultimi anni abbiamo assunto molti giovani e mi accorgo che io adesso ho 8-9 anni di differenza dal più giovane che abbiamo assunto. Io sono dell'89, nel 1989, abbiamo assunto delle persone del 97 e del 98. Quindi apparentemente non troppo distanti, ma in realtà distantissime, perché oggi tra una generazione e l'altra le differenze sono molto maggiori rispetto al passato. Quindi io mi accorgo tutti i giorni che quando io cerco in qualche modo di imporre unicamente la mia idea e che sia dominante e che decido tutto io senza cercare di partire da quelle che sono magari delle esigenze che io non immagino, delle fragilità che io non immagino, delle difficoltà che io non immagino perché non sono quelle che vivo io, non sono quelle che io ho vissuto. Queste sono persone che magari hanno fatto l'università durante il Covid, quindi arrivano nel mondo del lavoro molto diverse da come siamo arrivati noi in passato, ad esempio. E mi accorgo che quando non c'è un'apertura a cercare di capire l'altro e quindi a sviluppare quella coscienza di cui si parlava prima, perché noi non siamo più abituati ad ascoltare le persone davvero. Noi abbiamo dei modelli e pensiamo che con quei modelli funzioni tutto, mentre invece la cosa più interessante è quando quel modello non funziona più. E allora c'è un elemento di novità, di imprevisto, di cambiamento che ti può far cambiare, ti può far fare un passo in più, ti può far innovare. Se no, alla fine più o meno resta tutto simile e l'unica soluzione è spremere, passatemi il termine, di più le persone che hai, implementare dei modelli sempre più rigidi, sempre più predittivi per cercare di capire quello che accadrà e non lasciarti stupire dalla differenza. Vi faccio un esempio.
una mia dipendente mi chiede un giorno di andare, di trasferirsi da un'altra parte, e magari io così immediatamente non volevo che lei andasse a lavorare, noi abbiamo diverse sedi, che andasse a lavorare in un'altra di queste sedi, perché pensavo che averla lì era meglio, perché è una in gamba, è una che se ci lavoro vicino nell'altra stanza è più facile, eccetera, eccetera. E quindi io nella mia testa dicevo: no, tu devi rimanere qui, non ti devi spostare, eccetera, eccetera. Mentre invece a un certo punto mi sono accorto che quella persona non era soltanto la mia dipendente, ma era una persona. E quindi lei voleva spostarsi perché aveva delle altre esigenze che andavano oltre il lavoro, ma che seguendo quelle esigenze era più se stessa e quindi lavorava meglio. Per cui le cose stanno insieme. A volte uno pensa che controllare tutto, con anche dei modelli organizzativi molto complessi, sia la soluzione. E quando qualcosa sfugge da quello che lui vuole, automaticamente non sta funzionando. Mentre invece in questo esempio siamo andati in una direzione che non era quella che volevo io, ma allo stesso tempo è stata una direzione che ha valorizzato lei, quest'altra persona. E, e così facendo, lei lavora meglio perché lavora più contenta, perché lavora in un luogo che non le ha impedito di seguire un aspetto della sua vita che era interessante, che implicava andare in un'altra città. È un esempio molto piccolo, però io credo che la ricchezza oggi dei nostri luoghi di lavoro sia questa e che l'unico spazio di crescita vera, ma non ne parlo a livello morale, etico, parlo di crescita economica, di avere persone più produttive, che lavorano meglio, che lavorano più contente, che sono in un ambiente dove si sentono in grado di esprimere se stesse, quindi in qualche modo in un posto dove sentono che hanno un compito e non soltanto un ruolo. Ecco, così facendo, secondo me, tutti i giorni possiamo imparare molto di più, e mi sembra un modo di lavorare un po' diverso rispetto a quello del passato, molto difficile, ma non ci sono molte alternative, perché torno a quello che dicevo all'inizio. Se non facciamo così, la gente, che è sempre meno, non vorrà più venire a lavorare da noi, andare in altri posti, andare magari in posti dove si lavora peggio, ma si guadagna meglio, perché pensano soltanto che l'unico criterio sia il salario, perché se il lavoro non mi piace, almeno che mi paghino bene. Per cui la necessità è quella proprio di cambiare lo sguardo sugli altri, ma perché io credo che in primis vorremmo essere tutti guardati così al lavoro. Ecco. Grazie. Obrigada, Francesco. Martinez, você compartilha, por favor? Compartilho. Tem mais um slide. Espero não ter enchido. Esse negócio de slide às vezes incomoda. Mas é o slide que começa com Jorge. Há 15 anos atrás, a gente fez um trabalho em parceria com a Fundação Aves, que chamava Trabalho, a Expressão da Pessoa. E o Vitadini escreveu um artigo que era fatores materiais e imateriais ao capital humano. E é muito atual. Ele falava: o mundo do trabalho não nos pede para sermos robôs, né? Pede homens com capacidade de pensar, capazes de tornar consciência de todos os fatores, capazes de arriscar. Tem-se a necessidade de homens que olhem a realidade e, com o seu empenho, a sua capacidade de arriscar, o seu senso de solidariedade, gerem obras empreendedoras e, mais em geral, desenvolvam o seu trabalho com entusiasmo e inteligência. E aí, pessoal, eu coloco aqui o ponto fundamental dessa revolução, que é o papel de cada um de nós, cada um, no seu espaço, na sua casa, no seu trabalho, que é de nos educar a um trabalho cada vez mais humano. Participar, mas participar de forma consciente dessa realidade que o Senhor nos colocou. E eu tenho 3 experiências que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Na volta do Covid, assim, lá no nosso trabalho, foi bem complexo. A gente tinha um escritório grande, todo mundo trabalhava na sede, e transformar aquela plataforma que era física, mas física mesmo, porque as pessoas na área social também precisam da relação uns com os outros, né? Ir para casa já foi difícil. Mas vocês não imaginam a dificuldade que foi voltar para o escritório. Por quê? Desculpa. Cada um gerou uma necessidade diferente. Pessoas que tinham, por exemplo, um empregado em casa não puderam manter, o marido estava desempregado, não tinha com quem deixar os filhos. Enfim, era um monte de coisas. E aí as pessoas começaram a questionar, semana que vem a gente vai para o escritório e tal. E desculpa. E aí, conversando com o Hernani, a gente viu o seguinte, que não dava para ter um critério. Eram várias pessoas. E a gente tinha que ter um critério para cada pessoa. Esse é um. Não, é assim mesmo. Quem me conhece sabe que é assim. A outra coisa foi o Prosa de Sexta, que o Duda já participou, o Bernardo também. Que surgiu como uma necessidade de ficar perto das pessoas. E esse espaço é um espaço que vai até hoje, porque a gente entende que o trabalho não é a coisa que é entregue. O trabalho são as pessoas que fazem aquilo acontecer. Então, a gente precisa cuidar das pessoas, né? E a outra coisa que eu queria comentar foi o ano passado, a gente percebeu muito isso que o Segré falou, dessa separação entre aquilo que é o trabalho, a vida, e a relação que eu tenho com o trabalho que eu desenvolvo. Não por uma maldade, não porque uma pessoa se desinteresse pelo trabalho, mas por todo o contingente no qual a gente vive, a nossa sociedade hoje. E aí a gente teve a ideia de fazer, a gente chamou de encontro técnico, que é baseado nas técnicas de aprendizagem organizacional. Aí a gente pega Peter Senge e pega outros autores que falam, sobretudo, da quinta disciplina, que é essa capacidade da interação entre os vários setores da organização e o pensamento a respeito do trabalho. E a gente fez um conjunto de adaptações nessas metodologias, entre elas colocando as pessoas para fazer uma imersão em outras instituições. Por que isso? Porque a gente queria que cada um pudesse fazer a experiência de ser beneficiário por um dia. E depois a gente fez todo um percurso onde as pessoas eram levadas a contar uns para os outros o que faziam, como faziam, e depois relatar, sobretudo, o que é aquele trabalho, que problema que ele resolve na sociedade e que resultado que aquilo gerava, né? Fazendo as pessoas confrontarem isso. Depois, no final, a gente fez uma espécie de trabalho sobre o juízo. Por que aquilo era importante para a sociedade? Por que aquele trabalho fazia sentido? O que nos diferenciava de outras organizações? E depois, aprofundamentos. Por quê?
porque a gente precisa saber aquilo que fez e deu certo, mas também precisa ter consciência de onde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa melhorar. Desculpa o choro, era isso. Obrigado. Fabiano, nós temos perguntas? Então, a gente separou as perguntas em blocos temáticos. O primeiro bloco tem a ver com a situação demográfica que vocês descreveram, com a mudança de perfil do trabalhador, né? A primeira delas é o fato de você ter uma inserção maior de mulheres no mercado de trabalho. Então, primeiro, se vocês têm alguma estatística nesse sentido, e se de fato se isso se confirma, como é que fica a configuração, a incidência disso na família? Como é que isso pode alterar também a situação das famílias? E a segunda pergunta, que também é sobre a mudança do perfil demográfico, tem a ver com a dimensão do cuidado, né? Então, você ter uma população que está cada vez mais envelhecida, como é que fica a situação de cuidado, já que o trabalhador cada vez mais tem sobrecarga de trabalho, muito tempo no trabalho, e aí ele não teria menos tempo para dedicar a situações de cuidado. Francesco, você pode responder, iniciar essa Sì, grazie. resposta? Grazie. Tutte e due domande interessanti che stanno anche un po' insieme. Allora, sicuramente il numero degli occupate donne negli ultimi anni è cresciuto perché è cresciuto il lavoro nei servizi e meno nell'industria e quindi c'è stata più possibilità per le donne di lavorare e anche perché c'è stato un cambiamento culturale che sicuramente ha fatto sì che le donne volessero lavorare di più rispetto al passato. Questo ha posto evidentemente tutti dei temi su come tenere insieme la famiglia e il lavoro. Temi che io vivo personalmente. Io ho due figli molto piccoli e io e mia moglie lavoriamo entrambi, quindi diciamo è un tema quotidiano che questo si vede. Beh, io credo che il discorso che facevo prima sull'autonomia, sulla flessibilità e sulla responsabilità data ai lavoratori sia fondamentale. Cioè, noi non possiamo pensare a, che, che- che un rapporto positivo tra le esigenze familiari e le esigenze del lavoro si costruisca dentro dei modelli organizzativi molto rigidi. Si costruisce dentro un rapporto di fiducia e di responsabilità, che è molto più possibile oggi perché tanti dei lavori che facciamo li facciamo col computer, possiamo farli da casa, possiamo farli nell'orario che vogliamo, e quindi c'è molto più possibilità per tanti lavori, non per tutti, di essere gestiti in modo più flessibile e responsabile. Per far questo noi però dobbiamo cambiare la logica, dobbiamo entrare in un rapporto di fiducia con le persone e non solo in un rapporto di controllo. Finché non passiamo dal controllo alla fiducia, non andiamo da nessuna parte. Per saper gestire la fiducia bisogna saper dare degli obiettivi e bisogna essere in grado di valutarli e di sapere se quegli obiettivi sono stati raggiunti, senza preoccuparci che quel giorno una mamma è andata a scuola a una riunione con le maestra del bambino, perché se quell'ora lì non ha lavorato, troverà un altro modo di farlo. L'importante è che arrivi al punto. Per i lavori invece dove questo non è possibile, è chiaro che dobbiamo costruire dei modelli sia di flessibilità oraria, in modo che ci si possa un po' gestire, sia soprattutto costruire delle reti di supporto alle famiglie. Le famiglie non devono essere lasciate da sole con i problemi che il lavoro genera. Per cui c'è tutta una responsabilità sociale dei territori, delle imprese, nel creare delle reti, dei sistemi di supporto. Rispetto al tema della cura, dell'assistenza alle persone più anziane, è un tema enorme che mi interessa molto. Sicuramente oggi manca una cultura che valorizzi il lavoro in questo ambito. Noi pensiamo ancora troppo che la cura e l'assistenza sia un compito soltanto dei familiari, quando invece sappiamo che con l'aspettativa di vita che aumenta c'è bisogno di cure sempre più attente, sempre più preparate,
sempre più competenti, quindi noi dovremmo costruire un mercato del lavoro, dell'assistenza, della cura che funziona davvero e non lasciare tutto alla buona volontà delle persone. E allo stesso tempo vale quello che dicevo prima, laddove costruiamo dei modelli basati sulla fiducia e non solo sul controllo, è chiaro che si libera del tempo da gestire in autonomia anche per queste esigenze. E dobbiamo sapere che se i lavoratori con cui noi abbiamo a che fare riescono a gestire anche questi carichi, beh, lavoreranno molto più sereni, tranquilli, perché sanno che non stanno venendo a meno a delle altre responsabilità, non stanno sacrificando la responsabilità di cura di una persona cara per il lavoro, ma riescono a fare entrambe le cose insieme, quindi anche l'impresa ne beneficia in qualche modo. Grazie. Na nossa realidade também tem vários casos, como esse de flexibilização, onde a gente entende que cada núcleo familiar é um, a gente precisa tratar, a gente não tem uma regra específica para todo mundo, linear. Essa situação do Covid trouxe esse novo paradigma para a gente. Eu não tenho uma estatística, Bernardo, sobre o emprego das mulheres, mas também eu queria colocar uma questão, esse é um espaço de liberdade e eu seria leviano se eu falasse que não muda nada. Muda. E eu acho que a gente precisa ter atenção a isso, precisa cuidar disso, porque os filhos, eles não nascem sabendo as coisas. E se a gente não os educa, outros vão educar. E pode ser que seja alguém que você não gostaria que educasse. Então, eu acho que é um dilema, é um drama. Não existe resposta pronta para essa pergunta, mas eu acho que cada um no seu núcleo familiar deve pensar a respeito de como se aproximar mais e cuidar dos seus filhos, que na verdade são aqueles que vão construir a sociedade que vai cuidar de nós. Então, seria esse ponto. Tem mais aqui. Perguntas? Tem. O segundo bloco de perguntas, ele está focado na questão de juventude e educação. Então, a primeira pergunta é, diante de tudo aquilo que a gente viu, o mercado mudando, poucas vagas, os estudantes sem, será que a educação não tem que ser revista? Não está na hora da gente repensar o modelo de educação? Talvez uma coisa mais focada em empreendedorismo do que a simples busca pelo emprego tradicional? E aí, ainda seguindo nessa linha, a dificuldade de abordar esses assuntos com os jovens, a dificuldade de relacionamento entre as gerações. A gente falou de uma população que está envelhecendo. Então, como é que as empresas podem favorecer esses encontros construtivos entre gerações diferentes? E aí, a última também nesse sentido, Matiane, é bem para você. Nos seus slides, você falou mostrando a pesquisa, de uma categoria que era estudando e desempregado. E aí ficou um pouco de dúvida como é que você chegou a essa categoria, o que significa estudando e desempregado? É alguém que prioriza o estudo e não procura o trabalho? É alguém que procura e não encontra? Enfim, um pouquinho nessa linha. Obrigada. Francesco, você pode iniciar? Inizia tu che hai parlato più dei giovani. Vai. Tá bom. A respeito da educação, eu também concordo com essa colocação que você colocou, que a gente vê nos projetos que a gente faz, é que os jovens, eles não necessariamente cabem nos padrões que a gente tem hoje. Eles nascem com uma geração que já é diferenciada, né? Eu tenho alguns casos lá de pessoas... Lá na CDM a gente trabalha com pessoas muito jovens. Então, eu tenho alguns casos que fazem a gente realmente pensar nos modelos que a gente tem, naquilo que a gente faz, exatamente porque eles têm outras necessidades, né? Também pelo cenário que vivem. A gente vê que quando o jovem tem algo que seja menos maçante, algo que possa desafiá-los no o que fazer, eles se saem muito bem. Não que a gente não precise dos conteúdos, a gente precisa dos conteúdos atrelados a algum tipo de ação, né? Então, eu sou muito favorável, vejo com muito bons olhos a escola técnica que traz
para o jovem uma capacidade de se desenvolver enquanto faz ali o ensino médio. E outro fenômeno que a gente vê também é que os jovens que fazem a faculdade muito cedo, eles chegam um pouco imaturos no ambiente de trabalho, porque eles não tiveram vivências de relacionamentos, de enfrentamento de dificuldades com os outros. Então, a habilidade emocional ela é bem dificultada nesse sentido. Então, eu acho que sim, é necessário rever essa educação, mesmo porque não dá para pensar que o jovem só vai começar a trabalhar depois de 25, 30 anos de idade. Essa é uma realidade que não favorece a nossa sociedade. E esses encontros, felizmente, já há 4 anos a gente tem feito projetos com idosos e uma coisa que a gente chama de troca de talentos, onde os idosos, que são vistos às vezes com jovens como algo assim mais distante, porque tem toda uma lógica de desvalorização do jovem por parte dos mais velhos e dos jovens de desvalorização dos adultos, e aí cria uma distância uns dos outros, né? Não sei como que vocês vivenciam isso nas realidades de vocês, mas nas comunidades das áreas urbanas a gente vivencia muito isso. E esses encontros têm feito, assim, verdadeiros milagres entre os jovens e os idosos. Ecco, Francesco, io aggiungo solo una você pode cosa, falar? aggiungo solo un aspetto, che secondo me il lavoro è uno strumento fondamentale di educazione, se iniziamo a pensarlo così. Nel senso che noi abbiamo tanti giovani oggi che vivono buona parte della loro vita purtroppo all'interno di un mondo che non esiste, all'interno di una realtà che è molto più virtuale che reale. Il lavoro invece ha un impatto forte e inevitabile con la realtà. Per tanti è uno dei primi veri impatti con la realtà. Per cui credo che dobbiamo entrare nella logica che le imprese hanno un ruolo educativo centrale, che gli piaccia o che non gli piaccia, però loro hanno questo ruolo e 150 anni fa ne eravamo più consapevoli perché non c'erano le grandi aziende, c'erano le piccole botteghe e i giovani entravano, facevano gli apprendisti, imparavano, per cui lavorare e imparare era la stessa cosa. Educare al lavoro era un qualcosa che aveva un senso. Oggi è più difficile da pensarlo, ma allo stesso tempo è centrale, perché uno degli impatti più grandi con la realtà è proprio questo, è proprio quello del lavoro. E quindi sicuramente degli strumenti, come si diceva prima, che anticipino questo rapporto, cioè che mentre si studia si può anche lavorare, ma non perché si fanno due cose diverse insieme, ma perché il lavoro è uno strumento di conoscenza, è una modalità di apprendimento, anche una modalità pedagogica, potremmo dire. Per cui si impara e si cresce. È chiaro che la responsabilità delle imprese è nell'essere coscienti di questo, cioè nel sapere che a seconda di come si pongono davanti ai giovani possono suscitare nei giovani un qualcosa o l'opposto. Possono suscitare una pienezza di umanità o possono suscitare una frustrazione e una distanza, per cui la responsabilità è enorme. Grazie. Obrigada. Bom, o nosso tempo esgotou, então nós não podemos mais ter outras perguntas. Agradeço muito a você, Martionei, por essa manhã, por esse diálogo. Agradeço também você, Francesco, por todas as suas contribuições, e ao Fabiano e toda a CDO e todos que estão aqui conosco. Muito obrigada. Bom, gostaria de Grazie a agradecer, tutti. Francesco. Muito obrigado pela participação, Martionei, Ninha, muito obrigado. Obrigado a vocês pela paciência. E eu quero só combinar uma coisa com vocês. Como ficaram perguntas sem responder, o que a gente vai fazer é tentar endereçar depois os blocos de pergunta. Francesco, eu não combinei com você, mas peço a sua ajuda. Para que a gente possa depois, nas redes da CDO, poder endereçar todas as perguntas que nos foram feitas.
né? Não é pela falta de tempo que a gente vai ficar sem resposta. E como isso aqui é uma vida, é uma vida em movimento, esse evento não acaba aqui e a gente pode, então, usar as perguntas não respondidas para aprofundar o tema ao longo da nossa jornada, ok?